ser como antes. Quem dera eu voltasse ao primeiro amor, orar como eu orava, sentir o teu amor. Parece até que o céu para mim se fechou. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Faz lembrar dos momentos de oração e das lágrimas que um dia eu derramei. Devolver a ti o tempo que eu não te dediquei, e agora no caminho eu prostrei. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu sempre te buscava nas madrugadas, mas eu deixei tudo tornar-se tão comum. A voz que eu escutava se distanciou. Parece até que o céu para mim se fechou. O vaso de alabastro quero quebrar, voltar a enxugar teus santos pés, a comunhão de outrora voltar a desfrutar, novamente o céu para mim se abrirá. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Faz lembrar dos momentos de oração e das lágrimas que um dia eu derramei. Devolver a ti o tempo que eu não te dediquei, e agora no caminho eu prostrei. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Forte aflição, perigos e dor, na dura traição, moneda
terror, com toda certeza vitória virá. É firme a promessa, meu Deus proverá. Aos seus o Senhor aqui vem valer, em tudo os virá, do mal defender, pois Cristo bem perto de nós se achará, cumprindo a promessa, meu Deus proverá. Se vem Satanás nos amedrontar, com medo falas e a fé nos tirar, não pode, pois sempre fiel ficará. A rica promessa, meu Deus proverá. No transe final da morte ao chegar, a voz divina nos há de alegrar, na doce esperança do bem que virá. Diremos confiantes, meu Deus proverá. Olá, meus irmãos, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com muita alegria sempre, né? Sempre com aquela paz no coração e a gratidão a Deus pela oportunidade de mais um dia, né? Deus nos despertando, nos dando vida, saúde, estamos de pé, né? Despertados por Deus, renovando assim a misericórdia de Deus para conosco. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam cada manhã. Então, graças a Deus por mais esta rica oportunidade, a Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre, né? Aleluia, louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, aquele bom dia com aquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus para cada coração. Todos quantos conectados conosco neste momento, Deus te abençoe. Bom dia, com muita alegria, irmã Verônica, Deus abençoe. Bom dia também, irmã Maria Perpétua, Deus abençoe o lar, a família de cada um, né? De todos nós. Irmão Paulo César, bom dia, meu querido irmão, Deus te abençoe. Pastor Paulo Sérgio, né? Deus abençoe, bom dia. Irmã Maria Inês, bom dia, Deus abençoe. Irmã Vilanir,
Bom dia, Deus abençoe no nome santo e precioso do Senhor. Irmão Oswaldo Alves e irmã Doralina, bom dia, Deus abençoe. Deus abençoe também irmão Eliseu dos Santos, né? Reunidos ali com a família, irmão Artemis, irmã Marli, Deus abençoe, bom dia, irmão Volney e também irmã Fátima, Deus abençoe todos aí, né? Na casa do irmão Eliseu dos Santos, reunidos ali neste momento, né? Deus abençoe no nome precioso do Senhor Jesus. Irmã Lourdes Pimenta, bom dia, Deus abençoe. Irmã Tatinha Moraes, bom dia, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Também é nossa irmã Marta de Jesus, bom dia, Deus abençoe o seu lar, toda a família. Que a graça soberana de Deus tome conta, né, de nossos corações. Todos os dias, todos os instantes, todos os segundos da nossa vida. Bom dia, povo de Deus. Testificar da ressurreição. Se ali existe uma tumba vazia, é sinal que um dia outras se abrirão. Essa tumba aberta em silêncio fala que Jesus se foi e prometeu voltar. Ele agora atua como advogado e como arquiteto um lar foi preparar. Ele prometeu, é uma grande verdade, que felicidade daquele que crer. Pois quando tudo aqui terminar, ao lado de Cristo ele vai viver. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Aberta em Jerusalém, sinal de vitória e de redenção. É uma prova viva de que Cristo vive e foi para o céu e nos espera então. Isso nos dá força quando vem as lutas, em toda a labuta dessa vida aqui. Sentimos gozo e também alegria ao pensar na vida nova do porvir. Quando estivermos ao redor da mesa, contemplando a face pura do Senhor, esquecendo tudo que já foi passado, desde o simples pranto à mais profunda dor. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Essa tumba aberta em Jerusalém é a razão da minha fé, pois criei. Se aquela tumba ali está vazia, é sinal que um dia outras vão se abrir.
e todos os santos que adormeceram, ao som da trombeta hão de despertar, e todos eleitos que estiverem vivos, no piscar de olhos vão se transformar, e depois disso nos reuniremos e subiremos ao lar de amor. Que grande gozo ao contemplar nas nuvens a figura amada de nosso Senhor. Cristo vive, Cristo vive, alma tumba aberta a testificar que Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Aleluia, esta é a certeza de nosso coração, né? Que Cristo vive, Ele ressuscitou, a ressurreição é a certeza de que teremos a vida eterna, né? O primogênito entre os mortos, o primeiro que Deus ressuscitou e Ele vive por toda a eternidade. Uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que Cristo vive. Se aquela tumba ali está aberta, vazia, né? Sinal que um dia muitas outras se abrirão. Então, na grande ressurreição, Ele chamará os seus e eles levantarão, né? Como Ele chamou a Lázaro, assim os filhos de Deus serão despertados. Por quê? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Assim nos diz a palavra de Deus, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E assim então essa garantia, esta certeza a todo aquele que crê na palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, Deus continue abençoando a cada um, a cada vida. Vamos neste momento então meditar na palavra de Deus. Hoje vamos ler Gênesis 2, versículo 15 ao 17. Nos diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para lavrar e guardar a terra. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do jardim, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aleluia. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Aleluia, louvado seja Deus. É muito bom saber da palavra de Deus, né? Que ela nos ajude. Sabemos que as pessoas sempre têm a companhia e sempre a melhor companhia, né? Sempre escolhemos o melhor.
o casal se forma os melhores companheiros, é a melhor companhia, é a vida conjugal, a harmonia entre os dois, a ligação, a amizade, a sinceridade, poder contar os problemas, as dores, os fracassos, né? Então, companhia. Então nós sabemos que a morte e o pecado são grandes companheiros. Andam juntos, como também relacionado ao Senhor Jesus, relacionado à vida eterna, anda juntos três grandes companheiros, né? Que é a fé, a esperança e o amor. Eles não podem ser inseparáveis. Mas então, olhando para as companhias, e não pode andar juntos, né? Disse a palavra de Deus que dois não podem andar no mesmo caminho, se não estiverem de comum acordo. Mas então, voltando aí ao princípio da criação, quando Deus ordenara que o homem pudesse comer de todos os frutos das árvores do meio do jardim. Mas havia uma árvore ali que não podia ser tocada nem comer do seu fruto. Então nós sabemos que esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então estar atento às ordens divinas, aos mandamentos de Deus. Então precisamos conhecê-lo. Precisamos conhecer o estabelecimento de Deus por meio da sua palavra, o que ele ordenou, os seus mandamentos, né, os seus estatutos, para que assim então não venhamos ser enganados ou aproveitar-se esta grande oportunidade que Deus tem nos dado para conhecermos então a palavra de Deus, aproximar e conhecer. O profeta pregou uma mensagem intitulada O Éden de Satanás. Mas voltando ao princípio, nós temos o Éden de Deus. Então, ver que Deus criou o homem, formou ele do pó da terra para então ele administrar, cuidar da terra, mas a ordem divina para que não comesse ou tocasse em um certo fruto ali proibido. Então nisto nós conhecemos e sabemos a manifestação da serpente, né? A serpente então sendo o animal mais astuto, mais sagaz, isso quer dizer o animal mais inteligente que havia sobre todas as animarias do campo. Ela só não tem mais inteligência e não tinha mais inteligência do que o homem. Mas, porém, a serpente até mesmo falava e andava, não é verdade? Então, isto é provas que nós temos pela palavra de Deus. Então, Satanás tomando a serpente sempre lembrar que é uma criação de Deus, lembrar também que Satanás é uma criação de Deus. E como a criação, ele levantou-se contra o seu feitor, contra o seu Criador, o seu Senhor. Então ele rebelou, ele quis ser como Criador, ser adorado, receber adoração, ser engrandecido. Então, com isto ele conquistou a terça parte dos anjos celestiais, os quais rebelaram com ele, ou seja, aceitaram adorá-lo e não adorando a Deus, e houve então a grande batalha no céu e ele veio para a terra, foi lançado para baixo, diz a palavra de Deus. Então encontramos este quadro. Deus formou o homem
a imagem de Deus. Então, se você olhar o homem ali, criado por Deus, o homem eterno, o homem cheio de santidade, eterno porque ele não tinha morrido desde aquela criação, ele foi criado para não morrer. Mas então, chegando-se Satanás, trouxe a sua voz, a sua interpretação. Claro, então nós sabemos aí que por meio do diálogo entre a serpente e a mulher, a serpente induzindo e levando a mulher a descrer da palavra de Deus. Então, Gênesis 3, do versículo 1 ao 6, você verá esse diálogo entre a serpente, sendo ela mais astuta. Então ela disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore. Você lembra bem que nós lemos, Deus disse, de todas as árvores comereis. E olha a pergunta da serpente, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então a mulher respondeu para a serpente, ela disse, das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então vede que ela estava consciente, ela sabia de uma árvore diferenciada no meio do jardim, que esta árvore não podia ser tocada e nem comer o seu fruto, para não descumprir a palavra de Deus, porque o dia que eles tocassem ou comessem, então eles estariam descumprindo, desobedecendo a palavra de Deus. Então estar atentos a isso, então lá naquele Éden, onde Adão era santo, Eva era santa, vivendo da presença de Deus, do companheirismo com Deus, gozando de uma vida plena, sem dores, sem problemas, sem malícias, pecados, pois isso ainda não existia. Mas então olhar a astúcia de Satanás, então olhar para esta árvore no meio do jardim, então ensinou o profeta de Deus para descobrir o que relaciona esta árvore. Nós temos que olhar dentro das Escrituras. Então você vai em Números, você vê, Deus comparou Israel como árvores, pois ele disse, eu vejo Israel como árvores de sândalo. Israel, o seu povo, os homens, as mulheres, então olhar e ver o significado. Então, se você toma os Salmos, Davi, hoje temos mais argumentos, Davi olhou para a sua mulher, então nos Salmos ficou escrito que ela será como a videira frutífera, falando da árvore. Videira é árvore, falando da mulher, relacionando-se à videira. Você vê quando o Senhor Jesus curou aquele ceguinho, ele ficou com as vistas embaçadas, ele disse, eu vejo os homens como árvores que andam. Então isto é só para termos uma noção desta árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então olhar para este acontecimento, a desobediência, o diálogo. Então a serpente disse para a mulher, certamente não morrereis. Então vede que a serpente desaprovou a palavra de Deus, quando a Eva disse, de todas as árvores do meio do jardim comeremos, mas de uma disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que
não morrais. Então a serpente disse: certamente não é assim. Então precisamos de todo cuidado na palavra de Deus, ao aprendermos, ao ouvirmos, para sermos direcionados por Deus ao ponto original da palavra, voltar ao estado original. É isso que Deus realiza e quer realizar na vida de todo e qualquer ser humano. É nos voltar ao estado original, à obediência a esta palavra, ao conhecimento. Então vejamos que Adão e Eva estavam em pleno conhecimento, em plena santidade. Mas o diálogo da serpente o levou à incredulidade, a descrer. Quando descreu, descumpriu. Quando descumpriu, veio o ato, consumou-se o pecado. Então, quando consumou o pecado, então gerou a morte. Então, vede a incredulidade e a morte, grande companheiras, uma puxa para a outra. Então, olhar para isto, Satanás, o trabalho dele, lá naquele jardim de santidade, foi tirar a santidade da mulher, do homem, levando-os a descumprir o ato, descumprir a palavra de Deus. Então foram levados ao ato pecaminoso. Primeiro, então, Eva sendo participante, comendo aquele fruto, tornando-se pecado, então descumprindo a palavra de Deus. Por certo que aquele fruto não era uma maçã, uma fruta, mas aquilo era o fruto do pecado, o descumprimento. Se você ler, então, Gênesis 3, você verá que Deus, que Satanás levou a Eva a descrer na palavra de Deus. Ao descrer, ela cumpriu o ato. Agora, este ato de comer o fruto trouxe as dores, trouxe os problemas, a separação. Morte é separação. Separou-se de Deus. O homem agora separado. Deus é vida eterna. Estar separado de Deus, isso quer dizer morte. Morte quer dizer separação eterna. Então o homem teve a separação eterna, ou ele foi desligado, separado do companheirismo com o eterno, deixando de ser vivificado pelo eterno. E então agora passa a ter o domínio do pecado. Começa as dores, começam os problemas. O homem ter que trabalhar e com suor de teu rosto adquirir o seu pão. Isso tudo ocasionado pela desobediência à palavra de Deus. No entanto, já estamos vivendo ao 6º milênio, ou seja, 6.000 anos após este acontecimento. Grandes acontecimentos tivemos. O pecado abundou, se tornou a terra cheia de corrupção. Deus trouxe um dilúvio, trouxe uma maneira de escape, uma chamada de regresso, uma oportunidade, por meio de Noé. Mas
aqueles espíritos demoníacos que caíram do céu, entraram naquelas pessoas e as suas naturezas foram rebeldes, foram pecaminosas, de contradição a Deus. Deus dando uma oportunidade, eles rejeitando, criticando, e de repente então vem o dilúvio e consome a todos eles. Deus começa a nova geração com Noé. A partir dos filhos de Noé, então Deus povoa a terra outra vez. O pecado cresce, abunda, vai mais 2000 anos então, porque foram 2000 anos, Deus trouxe o dilúvio. Então, passando-se mais 2000 anos, disse o profeta de Deus, que o pecado abundou, então vem Deus fazer a sua aliança. Conforme você lê Apocalipse 10, versículo 1, ver um anjo forte descer do céu, o anjo do pacto. Aquele anjo forte, disse o profeta de Deus, é Jesus Cristo. Então ele descendo, pisando a terra, colocando o seu pé direito no mar e o esquerdo na terra, trazendo consigo o pacto, trazendo consigo um livro aberto. O livro aberto falando desta ata de redenção, o plano de salvação, o que o homem perdeu, o que Adão perdeu e foi voltado para a mão de Deus, disse o profeta irmão Brana. Então agora o anjo forte, o anjo do pacto, o anjo do pacto, aquele anjo com o arco celeste sobre a sua cabeça, o arco celeste falando do pacto. Qual é o anjo do pacto? Deus mesmo, Deus se tornando homem, e João o chamou de o Cordeiro de Deus, o animal de sacrifício. Então Cristo Jesus, o nosso Redentor, mostrando-se o livro da vida, abrindo a ata da vida eterna, pois ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. O salário do pecado é a morte. Então ele, sendo nosso substituto, ele morreu por nós. Quem? O Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? O anjo forte, Cristo Jesus, aquele que descer então agora, abrindo a ata da redenção, para então chamar os seus filhos de volta à eternidade, formar a sua igreja noiva, aquela que estava ao seu lado, como Eva estava em Adão. Então a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro, estava nele. Disse o profeta de Deus que a sua morte no Calvário trouxe à vida então esta noiva composta de judeus e gentios, olhando então Deus trabalhando com Israel, formando a igreja primitiva, a primeira parte, a primeira célula deste corpo noiva, e então Deus vindo com seu plano de redenção, através das 7 eras, aquele livro selado com 7 selos, o livro sendo exposto, o selo sendo aberto, ou o livro aberto, e agora o Cordeiro vencendo e abrindo o livro por meio das 7 eras, trazendo direitos sobre os povos, as nações, para tomar dentre as nações, os gentios, um povo para o seu nome, mas por meio deste livro da vida, a ata da redenção, o qual então, morrendo por nós, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, um sacrifício, substituto, sofrendo a morte, pois então o salário do pecado é a morte,
Pois bem, meus irmãos, dentro desta caminhada, desta jornada espiritual, chegarmos aqui no fim do tempo, então após 2000 anos após a morte de Cristo, conhecermos esta redenção, conhecer que o salário do pecado é a morte, e então você olhar a humanidade e ver o mundo em pecado, o mundo corrompido, o mundo que aprendeu aquele evangelho enganoso da serpente, o qual enganou a mulher, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a mulher, a árvore do conhecimento, apontando para a igreja. Então a igreja, a árvore do conhecimento, então os homens preferem ter o conhecimento pela árvore do conhecimento do bem e do mal, da ciência espiritual, da ciência dogmática, e assim então ser apartados de Deus, tendo uma sensação de vida espiritual por meio da igreja, mas com um evangelho enganoso, um evangelho ludibrioso, o qual tem corrompido a mente das pessoas, disse Paulo, tem cauterizado. Então hoje vivemos o Éden de Satanás, este Éden que o profeta pregou, porque aqui tudo é pecado, tudo é malícia, tudo é engano. São as obras da carne, aquilo que Satanás plantou lá no Éden. Então isso veio no decorrer de todos os tempos. Paulo disse, as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como que já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, obras da carne, entender que o pecado lá atrás foi uma obra na carne, foi algo ilícito entre a vida de Adão e Eva, foi um coito ilícito, pois a Eva viu que aquela árvore era desejável, ela sentiu desejo, então ali ocasionou o pecado, aquele pecado, o comer a maçã, o comer o fruto trouxe a vida a Caim, e este Caim, segundo as Escrituras, é filho do maligno. Então você vê filho do maligno, agora Satanás então adentrou a carne humana por meio da serpente, teve um contato, uma geração, gerou algo, gerou o pecado. Isso trouxe a queda. Então quando Adão tomou do fruto e comeu, ele tornou-se participante, e isso trouxe Abel. Então nós vemos que nasceu duas linhagens, duas sementes, a semente do homem, a semente da serpente, as quais foram inimigas, mas ambas religiosas. Mas então o pecado deu oportunidade de Satanás trabalhar na carne, entrar na vida humana, então olhar os frutos, as obras da carne, as obras da vida do homem, prostituição, lascívia, impureza, adultérios, todas estas qualificações, então entender que estas obras da carne é vida de Satanás no corpo humano, na vida do homem, aquela vida pervertida,
a qual Cristo, então, sendo nosso Cordeiro, o qual nasceu pelo ventre feminino, então, pelo mesmo jeito que o pecado entrou pelo ventre feminino, agora Deus descendo, se tornando homem, usando e passando pelo mesmo meio, o ventre feminino, para desfazer estas obras da carne, para nos levar ao novo nascimento. Então a Bíblia é enfática, a palavra de Deus, mostrando que estas qualidades não herdam o reino dos céus, que qualidades de idolatria, feitiçarias, inimizades, você é cheio de inimigos, briga com todos, emulações, sempre causando e citando coisas, causando divisões, sempre cheio de ira, sempre pelejando contra alguém. Então, iras, pelejas, inimizades, heresias são credos e dogmas, são doutrinas que levantam contra a palavra de Deus. Então, você olhar um mundo religioso cheio de heresias, querendo ensinar o que é herege, e até mesmo chama aquilo que é verdadeiro, a manifestação de Deus, de heresia, sendo eles hereges, não conhecendo a palavra de Deus. Então isso tem trazido morte, a corrupção espiritual, a corrupção sobre o homem. Estas são as obras da carne. Então viver neste jardim, hoje neste mundo, nesta terra chamado o Éden de Satanás. Satanás só teve o trabalho de tirar a santidade de Adão e Eva. E hoje o trabalho de Deus é intenso para justificar, santificar e encher o coração do homem, da mulher, que pode crer no verdadeiro evangelho, aceitar Cristo em sua proporção, em sua palavra, voltar ao estado original, conhecer este plano de redenção por meio das 7 eras, que já é apontado em Apocalipse 1, onde vemos Cristo andando entre meio 7 candelabros, então em meio às 7 eras da igreja, tendo ele em sua destra, em seu poder, 7 mensageiros, o plano de redenção. Deus obrando por meio de seus ministros, mensageiros, anjos, para que assim então ele pudesse formar a sua noiva, chamar do meio do Éden de Satanás os seus filhos. Então Deus trabalhar em nosso coração, levar a justificação. Justificação é Deus olhar para você, meu irmão, minha irmã, jovem, criança, o vovô, a vovó. Deus olhar e dizer: este é meu filho, esta é minha filha. Isto é justificação, Deus declarando que você é filho. E então ele levar a santificação. Santificação, tirar todas estas impurezas. Então começa pelo batismo, é ir às águas, testemunhar que crê na palavra de Deus, que crê no sacrifício, no sangue derramado no Calvário. E então, ser batizado em nome de Jesus Cristo, tomando sobre si este nome que é o perdão, que é o sangue. E então deixar a palavra de Deus nos santificar. O batismo é o princípio, a santificação é a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, conhecer
as obras do Espírito. O que Deus quer de nós, então, trazer a santificação. A santificação é eliminar as obras da carne, a lascívia, as contendas, inimizades, porfias, prostituições, adultérios, mentiras, porque isto é obra da carne. A obra da carne é o pecado é a incredulidade na palavra de Deus. Então, ao ouvir a voz de Deus, crer em Deus e assim sermos limpos, libertos por Deus, tomando então a vida, ainda que este corpo possa descer à tumba, mas ele está livre da morte. Ô irmão, mas acabou de descer à tumba? Não, não estamos falando desta. A que morreu o corpo, ele vai ressuscitar. O espírito não morre. E este espírito, o corpo será ressurreto, porque você aparecerá nesse corpo que você tem, lá diante do trono branco. E ali então, diante do trono, cada um será julgado segundo as suas obras e não correspondendo com a verdadeira, perfeita vontade de Deus. Então vem a condenação eterna, o desprezo eterno que o Apocalipse chama de a segunda morte. Então o salário do pecado é morte. Não espere a morte apanhar o seu corpo físico. Não espere este momento, pois aí será tarde demais para tomarmos este concerto de Deus, esta graça benevolente de Deus para conosco. Então o tempo de tomar Deus e consertar a nossa vida, viver o evangelho perfeito como cristãos. Você que já tem aceitado, você crê no batismo em nome do Senhor Jesus, você crê na mensagem do profeta. Não viva uma vida ilícita de qualquer maneira. Esteja atento ao conselho de Deus. Fuja do mundo, fuja da aparência do mal. E que Deus abençoe, fortaleça cada vida, cada coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, meu querido irmão e irmã. Deus te fortaleça nesta caminhada. Está desanimado? Não desanime. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele pediu para nós termos bom ânimo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim. Não desista. As lutas, as provações. Estamos em terra estranha. Já entrando as terras do porvir. O rapto está tão próximo. Firme, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Vamos orar? Por favor, irmão Paulo César pede a oração. Precisa muito. E eu pergunto, né? E quem é que não precisa? Então, orando em favor do irmão Paulo, lembrando de cada um de nós. Não importa o seu problema, Deus ainda é Deus. Ele é o curador, Ele é o abençoador. Ele é o único que pode fortalecer a cada um de nós. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus,
Nós te exaltamos, Pai, te glorificamos, te damos graças, porque Tu nos criaste pelo Seu infinito amor. O Senhor nos amou primeiro, e então tem nos predestinado por meio da Sua palavra. Aqui estamos nós, Pai, diante do Seu trono, não de cara limpa, mas por meio do sangue do Cordeiro, não por nossas obras e feitos, mas pelo feito do Senhor, com o sangue do Cordeiro, o lugar onde o Senhor encontra com cada pecador é debaixo do sangue. Então, debaixo do sangue, o Senhor Jesus, nos aproximamos do Teu trono de graça, de misericórdia. A vida que é um constante lutar, Pai. As obras da carne estão na nossa carne. E quão difícil é derrotá-lo. Não é possível, Pai, se o Senhor não estiver em nós. Mas dá-nos força, sabedoria para rejeitar os espíritos de prostituição, espíritos de impureza, espíritos de falar palavras incorretas, de tecer maledicência do outro ou falar mal do outro, contar o que o outro faz. Pai, nós precisamos de uma asepsia total, uma limpeza total, Senhor. Que assim então o Senhor possa habitar em nosso coração, limpando, purificando, dando-nos força para vencermos as intempéries da vida, vencer as adversidades. Guia nossos passos, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento quando vier os espíritos contrários e assim nós podermos discernir se todos os espíritos são do Senhor. Ó Deus Santo, só o Senhor pode nos ajudar, abençoar a cada vida, assim como o irmão Paulo a cada um de nós. Abençoe cada vida, cada lar, cada família. Derrama a Tua bênção, a Tua fortaleza, a virtude do céu em nossos corações. Pedimos-te estas bênçãos, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Graças a Deus por tudo, né? Muito bem, meus irmãos, o meu muito obrigado. Deus abençoe sempre, sempre, sempre o seu amável coração. Muito obrigado por sua companhia mais uma vez. À tarde, se Deus quiser, né, às 18h45, a nossa live da tarde, ou da noite, né? Um bom dia, meus irmãos, Deus te abençoe. Bom dia, irmã Verônica, Deus abençoe, irmão Eliseu, irmão Artemis, irmã Marli, todos aí, né? Esqueci o nome de todos, agora mesmo eu digo, né? Deus abençoe, irmão Paulo César, Deus abençoe, pastor Paulo Sérgio, irmã Rosana, Deus abençoe, irmã Maria Inês, bom dia, Deus abençoe, irmão Oswaldo, irmã Doralina, Deus abençoe, bom dia. Irmão Eliseu, irmão Artemis, irmã Marli, irmão Volney e a irmã Fátima, né? Deus abençoe. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Lourdes Pimenta, bom dia, Deus abençoe. Irmã Tatinha Moraes, Deus abençoe, bom dia. Irmã Marta de Jesus, bom dia, Deus abençoe. Minha mamãezinha, irmã Maria Ruth, bom dia, Deus abençoe. Irmão Márcio Severino, bom dia, Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus. Irmão Miguel Zeferino e irmã Silvana, bom dia, Deus abençoe. Irmã Eloy Nunes, Deus abençoe todo o lar, toda a família, sempre, né? Irmã Marcele Ferreira, bom dia, Deus abençoe. Todos conectados conosco, né? Muito obrigado, Deus abençoe. Um bom dia, até a tarde, meus irmãos, e amanhã cedo, se Deus quiser, às 6h30, nossa live matinal. Bom dia, meus preciosos irmãos. Se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. Se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim,
aos cantos encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração.